Olá, sou Glaucia Medeiros, médica veterinária, e eu tô aqui hoje a convite da Bel para responder as perguntinhas dos seguidores dela, tá certo? Perguntas que eu achei bem interessantes, tá? Vou responder e aí eu já coloco aqui para vocês o meu Instagram, para que vocês possam seguir lá também e buscar outras respostas, buscar outras informações importantes também que vocês tenham interesse, tá certo? Vamos lá. Primeira pergunta. O cio em cadelas, né? Como é que funciona? É a mesma coisa da menstruação, das mulheres? Como é que funciona isso? Eu posso dar algum medicamento nesse período? Então, assim, o cio, ele não é a mesma coisa da menstruação, tá certo? Aquele sangramentozinho que a gente visualiza no período do cio das cadelas, aquele sangramento, ele é por conta de algum rompimento de vaso que acontece, por isso que é tão pouquinho, um pinguinho, né? Na parte mais superficial do útero, então não é uma menstruação, não vai ter aquele sangramento como a mulher, tá certo? O cio das cadelas devem ocorrer a partir do primeiro cio, né? A partir do 5º mês de idade, tá certo? Deve ocorrer no máximo 2 cios por ano, então se você tá tendo se a sua cadela tem só um cio ou tem mais de 2 cios, tem alguma coisa estranha aí, vá conversar com o médico veterinário que tem alguma coisa errada com essa moça, tá bom? É importante que ela seja avaliada, tá certo? Outra coisa que vocês me perguntaram é o período, né? A média de tempo, né, que essas cadelas vão ficar no cio. Essas cadelas tendem a ficar até 21 dias no cio e é importante esse pós-cio, tá bom? Você saber que ela tá no cio e prestar atenção nesse pós-cio, porque esse pós-cio, ela pode apresentar depois de 40, 45 dias alguns sintomas que são relacionados à gravidez psicológica, ter um comportamento como se elas estivessem grávidas, como se elas estivessem gestando. Então elas chegam, cadelas chegam inclusive a fazer ninhos como se fossem parir, elas chegam a adotar um brinquedinho, e isso não é legal, isso não é bacana, isso não é engraçado, tá certo? Isso é um fator de risco para elas. É importante que, se isso acontecer, você comunicar ao médico veterinário. Se tiver leite nas mamas, é preciso secar esse leite, dar medicação para secar esse leite de forma correta, tá certo? De forma orientada. Então tudo isso é necessário ser feito, tá bom? Esse pós-cio é bem importante você prestar atenção, porque também pode acontecer, além da gravidez psicológica, a piometra, que é a infecção uterina, que eu já tenho conversado com vocês algumas vezes aqui, e que é bem arriscada, porque essa infecção uterina acende bactérias, elas sobem as bactérias para o útero e aumentam bastante essas bactérias, e dentro daquele úterozinho dela, né, vai aumentando aquela coleção de pus, que é a infecção, e essa coleção de pus, ela pode aumentar de uma forma onde esse útero pode se romper, tá? Então é uma emergência cirúrgica, é algo bem complicadinho, tá certo? Então, se vocês perceberem alterações de comportamento nesse pós-cio, é importante que elas sejam avaliadas, tá bom? Mais importante ainda é que essas moças sejam castradas, né, o quanto antes, evitando todos esses problemas, tumores mamários, enfim, tá bom? Vamos para outras perguntas. Bom, dando continuidade, né, respondendo as perguntas, uma outra pergunta que eu recebi, duas na verdade, são o uso de anticoncepcionais. É verdade que eles podem causar câncer nas cadelas? Sim, é verdade, tá? Eles tanto podem causar câncer, né, tumores mamários, né, nas cadelas como nas gatas também. Eu percebo até na clínica que pacientes que fazem o uso, gatinhas principalmente, que fazem o uso do anticoncepcional, 2, 3 dias depois elas aparecem com as mamas todas hiperplasiadas, todas aumentadas, como se fossem tumores gigantes, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, tá? Então isso é muito perigoso, tá certo? Tanto as cadelas como as gatas não podem fazer uso de anticoncepcionais. O ideal é que você faça a castração o mais cedo possível. Ai, doutora, mas é cara a castração. Tem vários locais que fazem essa castração
com valores mais acessíveis, tá certo? E eu tenho certeza que o que você vai gastar de anticoncepcionais durante a vida dessa gatinha, dessa cadela, os problemas que eles vão trazer, as cirurgias que você vai precisar fazer muito mais sérias, uma mastectomia para retirada desses tumores, o que elas vão passar, o que elas vão sofrer com isso, é muito mais caro do que a cirurgia, pode ter certeza, tá bom? Então, além de prevenir piometra, além de prevenir várias situações que são bem complicadas para elas, tá bom? Então, com certeza sai mais em conta, tá? E bem melhor para elas, tá bom? Outra pergunta de vocês é se a cadela cruzar pelo menos uma vez, ela não vai ter câncer? Não, isso não existe, tá? Isso é um mito. Essa história de que se eu cruzar minha cadela, ela não vai ter câncer pelo menos uma vez, não existe. Isso está mais do que provado no dia a dia da clínica, isso está mais do que provado em estudos que isso não ocorre, tá bom? Não adianta você tentar cruzar para evitar problemas futuros. Não existe. Bom, outra pergunta que vocês me fizeram aqui é sobre pulgas e carrapatos. Quais os motivos, né, do aparecimento de pulgas e carrapatos no meu cão, no meu gato, né? Qual é o motivo? Na verdade, o maior motivo é a falta de prevenção, tá certo? Eu tenho um animal, tá? Esse animal não é encoleirado, que as coleiras são super importantes, eu friso muito isso pela questão do calazar. Nós temos uma endemia hoje, tá? De calazar, e elas também ajudam, né? Elas fazem um auxílio na prevenção de carrapatos e pulgas, tá? Então é importante que se trabalhe a prevenção. Você trabalhando a prevenção vai evitar que tenha. Então, se eu tenho meu cão, né, como eu estava dizendo, que eu não previno, ele não toma nenhum dos comprimidos, NexGard, Bravecto, Simparic, não usa as pipetas, que tem umas pipetas que são colocadas aqui no dorso, tá? Que são de forma mensal, que vão prevenir também carrapatos, pulgas. Se eu não trabalho com essa prevenção, sem a coleira, sem os comprimidos, sem as pipetas, então se eu não trabalho a prevenção, o meu cão vai ter, né? Porque tá no ambiente, certo? Tá no ambiente. E esses animais, esses carrapatos, essas pulgas, elas têm tropismo pelo animal. O que é isso? Elas têm o desejo, elas vão em busca, não interessa onde esteja. Então, por mais que eu tenha o meu ambiente, e não se enganem, gostam de ambientes limpos também, tá? Então, se eu tenho o meu cachorro, né? Aquele meu cachorro, ele não sai, não vai para canto nenhum, mas eu tenho um animal nas proximidades que sai, que tá na rua, os animais errantes. Então, de alguma forma, eu posso trazer, quando eu vou pra rua, no sapato, né, na roupa, enfim, é uma coisa um pouco mais complicada, mais difícil, mas não é impossível. Então eu posso trazer esses vetores, né? Eu posso ser vetor, na verdade, e trazer esse carrapato, essa pulga para dentro de casa, eu mesma. Eu posso, quando vai passear, ele subir no meu animalzinho, tá certo? Aí ele vai, sobe, faz o repasto e aí chega em casa, ele desce e ele se reproduz no ambiente e aí começa aquele ciclo, né? Como é que eu faço, doutora? Previna, tá? Use as coleiras, faça os comprimidos ou as pipetas, coleira com o comprimido. Então, assim, existem várias formas, tá? E aí a gente pode ir conversando sobre essas formas, depende muito do ambiente, depende muito se o animal passeia ou não. Não se esqueçam também de utilizar a cada 3 meses o remedinho contra vermes. Tudo isso é prevenção, tudo isso é proteção. E quando você trabalha com prevenção, sempre é mais barato e sempre é melhor para o seu petzinho, tá bom? Obrigada!